Olá, caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos que nos acompanham toda semana em nosso canal, você que está chegando e nos conhecendo hoje, eu quero te cumprimentar com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com uma alegria, nós chegamos até você através deste canal para vos transmitir o conteúdo da próxima lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lições editadas pela CPAD. E nós estaremos estudando no próximo domingo sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. Nós estamos num trimestre aprendendo sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. São lições que falam daquele momento quando o povo de Israel saiu, o povo de Judá, saiu de Babilônia e em regresso à sua terra de origem. Ali nós vemos todo o trabalho de reconstrução e através dessas lições nós estamos extraindo princípios divinos, ensinamentos divinos para os dias que nós estamos vivendo, que também é um tempo de muitas e muitas crises. Meus irmãos, nós já aprendemos aqui na primeira lição sobre Daniel ora por um despertamento, na segunda lição sobre despertamento espiritual, um milagre. O despertamento renova o altar foi a terceira lição. A construção do templo enfrentou oposição foi a quarta lição. Zorobabel recomeça a construção do templo, a quinta lição. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém foi a sexta lição. E todas essas lições estão no nosso canal. Você pode pesquisar as lições anteriores. Então, agora vamos falar sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. E eu quero, antes de prosseguir, fazer duas coisas que sempre faço no início dos nossos vídeos. Primeiro, pedir a você que se inscreva no nosso canal, você que está nos conhecendo hoje, nos dê esse crédito, essa confiança. Nós temos feito um trabalho simples, mas que tem alcançado muitas vidas, muitos professores, e gostaríamos que esse trabalho se expandisse mais ainda. Então, por favor, clique aí no like, faça a sua inscrição também e ative o sininho para que você possa receber as notificações e possa ser informado assim que nós disponibilizarmos um novo material neste canal. Esta é a primeira coisa que eu sempre faço. E a segunda coisa que sempre faço antes das nossas lições é orar ao Senhor. É pedir a bênção de Deus para este momento de exposição bíblica, porque entendemos que toda vez que nós expomos a palavra do Senhor, explicamos a palavra do Senhor, apresentamos a palavra do Senhor, nós precisamos ter muita reverência e orar para que Deus possa nos direcionar naquilo que iremos falar. Ore comigo, por favor, querido professor e irmão que está me ouvindo neste momento. Pai querido, oramos a Ti neste momento pedindo a Tua direção, a Tua orientação para aquilo que iremos expor para os Teus filhos nesta aula. Senhor, que o Teu Espírito, que foi o mesmo que inspirou os Teus servos a escrever a Tua palavra, possa nos inspirar agora também a transmiti-la com fidelidade. Ajuda-nos, nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Prosseguindo então, irmãos, vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo se encontra na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 17, que diz assim: por isso, saí do meio deles, saí como um imperativo, e apartai-vos, também um imperativo, diz o Senhor, e não toqueis, outro imperativo, nada imundo, e eu vos receberei. Repetindo, por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É o nosso texto áureo. Nossa verdade prática diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Repetindo, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nós precisamos ter muito cuidado, meus amados irmãos, com a infiltração de pensamentos mundanos, de pensamentos diversos que venham a tirar da igreja a sua pureza,
a santificação e o seu estado de santidade que o Senhor Deus lhe concede através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, através da operação do Espírito Santo e através da palavra do Senhor. Esses são os três principais elementos de santificação. Nós somos santificados pela palavra, nós somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo e nós somos santificados pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós não podemos deixar que o mundanismo, que pessoas com pensamentos completamente contrários à palavra de Deus se infiltrem no seio da igreja e a desvirtue do seu caminho. Aliás, durante a história nós vemos muito isso acontecer. Não é verdade? Quando lá no tempo de Constantino, muitas pessoas se agrupavam à igreja ou chegavam para a igreja, mas trazendo toda a sua bagagem, não abandonando a sua bagagem. Isso fez com que a igreja se tornasse uma igreja inchada e não cheia. E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Nós estamos vivendo dias em que o mundanismo precisa ser identificado como algo que traz prejuízos para a igreja. A igreja não pode ter nenhum acordo com o mundo. É uma importante palavra que nós podemos deixar aqui desde esta verdade prática. Muito bem, o nosso objetivo geral é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Ou seja, se queremos ter uma comunhão harmoniosa com Deus, se queremos ter uma comunhão perfeita com Deus, se queremos conhecer a Deus e a sua vontade, nós precisamos abandonar o pecado, abandonar o mundanismo e nos separar. A lição fala sobre isso. O povo de Deus deve separar-se do mal. Os objetivos específicos da nossa lição são estes. Primeiro, destacar que Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Segundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E terceiro e último, objetivo específico, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Vamos então prosseguir aqui, irmãos, apresentando o nosso ponto central. O ponto central da lição apresentado pela nossa revista é este: a comunhão plena com Deus exige santidade. Então você já percebeu, querido professor e aluno, que nós vamos tocar num assunto que é muito comum falarmos em nossas igrejas, nos cultos de doutrina, que é a santificação, a santidade, ser santo. Porque nós vamos ver o que aconteceu lá quando o povo regressou do cativeiro, que foi necessário fazer o quê? A separação, saber realmente quem poderia fazer parte daquela nova comunidade que estava sendo formada ali pós-exílio. Indo para a nossa introdução, amados irmãos, nós temos o seguinte: após 70 anos de cativeiro, o povo de Judá regressou à sua terra. Era um novo começo, com novas experiências. Entretanto, Deus não muda e as suas exigências também não se alteram. Ele sempre exigiu e sempre cobrará de seu povo a separação para uma verdadeira e genuína comunhão com Ele. Sendo assim, como povo de Deus, aprenderemos nesta lição que devemos nos afastar do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, nos dá uma orientação muito boa concernente a isso. Diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Ora, se tem aparência de mal, obviamente, aquilo deve já representar algo que sinalize para nós que o mal pode estar ali por detrás. Então nós devemos nos abster, devemos nos afastar de tudo aquilo que já soa para nós como algo que é prejudicial à nossa vida espiritual. Essa introdução que eu acabei de ler para você, meu querido irmão e professor, pastor que está me assistindo, não está na nossa revista assim, mas nós, baseado no que está sendo desenvolvido durante os tópicos, nós escrevemos esta introdução. Aliás,
Deixa eu repetir para você, porque algo que não está na revista e você precisa talvez ouvir novamente. Após 70 anos de cativeiro, o povo de Judá regressou à sua terra. Era um novo começo com novas experiências. Entretanto, Deus não muda e as suas exigências também não se alteram. Ele sempre exigiu e sempre cobrará do seu povo a separação para uma verdadeira e genuína comunhão com ele. Sendo assim, como povo de Deus, aprenderemos nesta lição que devemos nos afastar do mal. Indo para o primeiro tópico, irmãos, e vamos entrar na nossa lição, nós temos o quê? Primeira coisa que nós vamos lembrar, somente os judeus retornariam a Judá. Era necessário, meu querido irmão e professor, que as pessoas provassem a sua linhagem. A pessoa não podia simplesmente, eu sou judeu, mas você é judeu de que tribo? Você é judeu de que... há uma outra palavra que se usa muito hoje em dia, de que clã, né? A que grupo você pertence? Você prove então a sua ascendência. E olha que esse texto está na leitura em classe, que nós não colocamos para você aqui, daqui a pouco a gente vai explicar melhor sobre isso, porque nós vamos falar sobre esses textos já na lição, então não vamos ficar lendo e repetindo, né, para não ficar muito cansativo aqui a nossa exposição, muito cansativa a nossa exposição. Então, lá em Esdras, no capítulo 2, versículo 59 a 62, nos fala do que aconteceu quando estes homens, algumas pessoas, vieram e não conseguiram provar que eram descendentes de Judá e Benjamim. Não eram descendentes, não provaram, então não poderiam voltar do cativeiro para a nova habitação, para a nova ocupação da terra. Aliás, até voltar do cativeiro era algo que não era obrigatório, né? Nós vemos que muitos judeus permaneceram em Babilônia e muitos deles se tornaram peças importantes na história de Israel, como a própria esposa de Assuero, Esther, né? Talvez se Esther viesse com todos os que vieram, não teríamos a brilhante história de Esther. Então, alguns judeus e até nobres, como o próprio Daniel, né, que permaneceu um pouco no período Medo-Persa, provavelmente Daniel tenha continuado também em Babilônia e muitas outras pessoas decidiram ali ficar por já estarem estabelecidos. Mas foi dada a liberdade para o povo voltar, e esses que voltavam, diz aqui Esdras capítulo 2, versículo 59 a 62, o seguinte, também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arza, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. E os filhos de Delaías, e os filhos de Tobias, e os filhos de Necoda, 652. 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, hoje Leadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que, por imundos, foram rejeitados do sacerdócio. Então está aí na nossa tela, segundo Esdras capítulo 2, versículo 59 e 52, 652 pessoas não foram incluídas, ou seja, foram excluídas por não darem prova da sua ascendência judaica. E aí a própria revista nos lembra de uma amarga experiência que aconteceu quando o povo saiu do Egito, em que veio um vulgo, ou seja, uma mistura de gente que saiu junto com o povo. E olha, irmãos, o que esse vulgo fez. Está lá em Números capítulo 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Isso está registrado lá no livro de Números capítulo 11, versículo 4. Ou seja, tomemos cuidado, irmãos, porque a mistura ela traz consigo prejuízos enormes. Então, tudo nos faz crer, quando lemos esse texto, ou nós podemos perceber que foi este vulgo que começou a perturbar o povo de Israel que saiu do
Egito. E agora, né, os israelitas que voltaram do cativeiro tomam o cuidado para não trazer consigo quem não era judeu, para que não perturbasse também o seu retorno à sua terra. Veja, irmãos, que a revista faz uma colocação interessante sobre quantidade e qualidade. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão se preocupando tanto com a quantidade e se esquecendo que Deus preza pela qualidade. Muitas igrejas estão lotadas, muitas pessoas estão indo, como disse o salmista, indo com a multidão, né? Olhando a multidão e achando que a multidão é resultado, ou melhor, é uma aprovação de Deus. Olha, irmãos, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes nós vemos na Bíblia que nem sempre a multidão ou a maioria tinha de fato razão e a direção de Deus. É só você lembrar dos espias. Eram 12, mas dos 12, 2 trouxeram relato de fé, de coragem, de ousadia, enquanto 10, a maioria, eles trouxeram um relato de que não, nós não poderemos vencer, o povo é muito forte. Quando Saul ele ofereceu o sacrifício antes de Samuel chegar, ele fala assim, olha, Samuel, o povo estava fugindo de mim. Ele foi influenciado pela multidão, ele foi influenciado pelo povo. Cuidado, líder. Não seja influenciado pelo povo. Cuidado. Seja dirigido por Deus. Deus é aquele que quer dar a direção, ainda que você em algum momento fique sozinho na sua decisão, caro líder. Mas se você tem a direção de Deus, insista, porque Deus será contigo, né? Então tomemos cuidado, irmãos, porque muitas igrejas estão crescendo em números, mas a qualidade e principalmente a santidade está deixando a desejar, podemos dizer assim. Nós vemos muito comportamento de pessoas que não condiz com a palavra do Senhor e acaba sendo permitido que fique no meio do povo. Não podemos fazer isso. Temos que primar pela qualidade, principalmente pela santidade e pela pureza do povo de Deus. Bom, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Além de não permitirem que pessoas que não provassem a sua ascendência não viessem, ou seja, não estivessem com eles na terra novamente, porque a ideia era conservar uma raça pura para que através dela viesse o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nós temos ali, naquele momento do retorno, a influência de um povo que é chamado de samaritanos. Os samaritanos. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Mas antes vamos pouco a pouco conhecer quem são os samaritanos, essa cidade, para que você possa entender melhor essa parte da lição. A primeira vez que o termo samaritanos aparece nas Escrituras é no período monárquico de Israel, lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29. Quando os assírios conquistaram o reino do norte, as 10 tribos misturaram intencionalmente as nações que haviam derrotado, o que levou a uma mistura étnica e religiosa. Você que é estudante da Bíblia deve se lembrar que nós tivemos aqui, durante cerca de 120 anos, o chamado Reino Unido, onde reinou Saul, Davi, depois Salomão. Reino Unido. Durante esse tempo, Israel era um só povo. E aqui nós temos nesse mapa, você pode ver, as cores determinam aqui as etapas da expansão deste reino. Temos aqui o domínio de Davi como rei em Judá, porque primeiro ele foi rei em Judá, depois Davi foi rei sobre todo Israel, temos aqui, né, em amarelinho, né? Depois nós temos o território conquistado por Davi, aqui está na cor verde, o território conquistado por Davi. E depois nós temos o limite de Davi e Salomão, que é toda essa extensão aqui, vermelhinha, que mostra que nesse momento aqui, como está lá em 1 Reis, no capítulo 4, Israel, né, se expandiu de forma maravilhosa, né, cresceu o seu território, e foi nessa época em que o território de Israel teve a sua maior extensão. Eu gostaria de ler para você, meu querido professor, para que eu possa explicar melhor a você esta passagem bíblica. Vamos lá.
primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo de número 20 em diante. Primeiro Reis, capítulo 4, versículo 20. Diz assim: eram, pois, os de Judá e Israel, porque o livro foi escrito posteriormente. Os de Judá e Israel, muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates, olha aqui no mapa, meu querido irmão, desde o Eufrates, até a terra dos filisteus, terra dos filisteus, a planície, né? Onde estava a terra dos filisteus, mais exatamente aqui, ó, terra dos filisteus. Até ao termo do Egito, aqui embaixo, até ao termo do Egito, deixa eu marcar para você aqui entender, até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Eram, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, e assim prossegue o texto. Aí diz mais, versículo 24, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em redor dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Muito bem, irmãos, este foi o momento áureo da nação de Israel. Porém, o reino se dividiu. E aí eu preciso mostrar para você a próxima tela, para você entender onde surgem os samaritanos. O reino se dividiu e nós temos então aqui, vamos lá, mostrar você, aqui nós temos o reino de Israel, um território bem menor, somando os dois reinos nós temos o território já menor, porque houve grandes perdas desses dois reinos em termos de território, né? Então nós temos o reino de Judá, que temos Berseba, Hebron, Jerusalém, aqui em Judá, e que foi chamado de reino do sul, e temos aqui o reino do norte, ou o reino de Israel. E olha aqui quem está aqui como capital, Samaria. Então, amados irmãos, quando o povo da Assíria, né, os assírios, dominaram e levaram aqui em 722, eles cresceram e saíram dominando tudo, 722 a.C., e aqui eles só não conseguiram destruir Judá, porque ali havia um rei que orou ao Senhor e Deus deu um grande livramento ao reino de Judá. Mas a Assíria veio para cá e fez com que uma mistura de gente habitasse aqui. Você pode ler isso em 1 Reis, no capítulo 17. Então, se uma mistura de gente habitava aqui, obviamente os samaritanos não eram uma raça pura. E para piorar mais ainda, eles trouxeram para cá os outros deuses, os deuses das outras nações. Isso está também em 1 Reis, capítulo... 2 Reis, capítulo 17, né? Para me ser mais exato, eu vou ler para você entender. 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Servaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas tendas. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Então, meus amados irmãos, veja que aí começou a mistura étnica e a mistura religiosa. Então, quem eram os samaritanos? Era um povo miscigenado, era misturado, raça não pura e também religião não pura. Apesar de conservarem
confiança em Deus, guardarem a Torá. Nós vamos ler aqui na próxima tela, né? Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela falou até de esperança do Messias. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Porém, era uma raça que havia se misturado, era um povo que havia se misturado. Bom, continuando aqui, irmãos, para nós entendermos mais ainda, a cidade de Samaria, o rei Onri, sexto rei de Israel, que reinou de 885 a 874 a.C., comprou este monte, o monte onde estava ali a cidade de Samaria, por 2 talentos de prata de um homem chamado Semer, de onde vem o nome Samaria, ou Samária, como alguns podem chamar. E ali fundou uma cidade com este nome em homenagem ao dono anterior e fez dela a capital de seu reino. Isso está no livro de 1 Reis, no capítulo de número 16, no versículo de número 24. 1 Reis, capítulo 16, versículo 24, diz assim: E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou de nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Muito bem, ali então começou a ser a capital do reino do norte. Então, prosseguindo aqui, além de cultivarem o casamento misto, aceitavam parcialmente o Antigo Testamento como palavra de Deus, consideravam apenas a Torá como escritura, e na prática viviam uma espécie de sincretismo religioso, visto que ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam. Isso está em 2 Reis, do capítulo 17, versículo 33. Eu não vou ler para você, você pode ir lá buscar esse versículo e ler para comprovar o que falamos. Assim, representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Ou seja, o que o comentarista está dizendo? Que os samaritanos representam o quê? Representam pessoas que não temem a Deus, que vivem uma vida de idolatria, que vivem se misturando com pecados, que vivem praticando coisas que não agradam ao Deus de Israel e que não podem ter participação no ambiente santo e sagrado daqueles que temem a Deus, né? A Bíblia no Salmo 1 fala isso, né? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, fala: E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há de se ter uma diferença, né, entre aqueles que servem a Deus e que não servem, e nós não podemos comungar com pessoas que não têm temor de Deus. Pelo contrário, o Salmo 1 aconselha-nos ao quê? Lembra do primeiro versículo? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não podemos ter comunhão com o mundo e com o pecado. É a grande lição que nós iremos aprender no próximo domingo. Muito bem, motivo de separação entre os samaritanos e os judeus, de forma resumida, vamos falar isso aqui para você. Primeiro, a separação por motivos étnicos. Uma mistura de povos e uma linhagem que tinha se conservado no cativeiro, né? Então, aí já causava uma separação. A segunda é a separação por motivos religiosos, né? Havia o monoteísmo judaico conservado durante o cativeiro. Veja que Daniel lá orava ao Senhor e conservava a sua vida fiel. Veja que os próprios, no Salmo 137, fala que aquelas pessoas que estavam lá, eles não se sentiam bem naquela idolatria toda de Babilônia, mas eles não, alguém pedia para ele um cântico, eles não, como vão cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Eles penduraram as suas harpas, penduraram os seus instrumentos, deixaram o seu instrumento de lado, porque estavam em um ambiente que não era santo, agradável a Deus, e eles estavam habituados a cultuar e a tocar seus instrumentos no santuário. Terceira coisa, a separação por motivos políticos. Os judeus receberam permissão para reconstruir o templo, né? E eles não se agradaram daquilo, né?
E por último aqui, o quarto, a separação por motivos morais. Esdras e Neemias procuraram enfatizar o zelo pela pureza do povo judeu, remanescente do cativeiro. Irmãos, nós vamos estudar nas próximas lições a respeito disso, né, sobre os casamentos mistos e as consequências malévolas que isso trouxeram para o povo de Deus. Prosseguindo, item número 2 ainda, os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Irmãos, eu deixei uma frase bem clara aqui, nem toda ajuda é bem-vinda. Cuidado, porque às vezes a pessoa se oferece para te ajudar e aquilo vai te prejudicar. Mais uma vez eu coloco que esse texto estava na nossa leitura em classe, né? Esdras capítulo 4, versículo 2 e 3, que fala sobre o seguinte, Esdras capítulo 4, versículo 2, versículo 3. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram, deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Ou seja, nós estamos adorando a Deus, só que estamos adorando a Deus, mas aos outros deuses também. Né? É uma adoração mistificada, né? Miscigenada, misturada. É algo que Deus não se agrada. Deus não se agrada. Deus é Deus de santidade, de pureza. Deus é Deus de separação. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Muito bem. Aí diz aqui o versículo 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Os samaritanos queriam influenciar na obra, queriam colocar as suas mãos na obra, mas não. Nós devemos manter distância, irmãos, daqueles que vivem a vida contaminada, a menos que eles queiram se converter e abandonar a sua vida de contaminação, não é? A sua vida de perdição, a sua vida de palavrões, a sua vida de pecado, a sua vida de bebedice, a sua vida promíscua, né? Aí sim, aí nós podemos ter comunhão, e comunhão mesmo com estes. Aí a nossa missão, né, ela nos traz algumas orientações. Devemos nos afastar do quê? Dos que não têm a sã doutrina. Cuidado, irmãos. Cuidado, meu querido irmão, com aqueles que não têm a sã doutrina. Nós temos visto muitos ensinamentos mesmo que não estão na palavra de Deus sendo pregado em algumas igrejas e alguns pregadores, alguns ensinadores trazendo para nós. Afaste-se daqueles que não têm a sã doutrina. Segundo, afaste-se dos que têm uma vida irregular. Porque, olha, irmãos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é? Tomemos cuidado com aqueles que vivem sem regra, aqueles que vivem desordenadamente, é o que diz o texto sagrado. E tome cuidado com aqueles que causam dissensão, aqueles que causam divisão, aqueles que vêm para trazer atrito e conflito no meio da igreja. Vigie, afaste-se deles. Assim, a palavra de Deus nos recomenda em Romanos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Ainda no tópico número 2, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Nós vamos falar sobre isso na lição número 12. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Por causa de quê, irmãos? Olha, irmãos, existe algo que está sempre rodeando aquele que é fiel, que é a chamada inveja. Eles invejaram os judeus. E Jesus foi alvo da inveja dos religiosos e magistrados na sua época. Também os apóstolos foram invejados na sua época. Você pode ler esses textos aí que já está na tela. Não vou ler por causa do tempo nosso aqui, que é apenas um resumo. Mas você pode verificar como isso aconteceu naquele tempo. Então, irmãos, tome cuidado, porque muitas vezes a pessoa se aproxima por inveja mesmo. Porque está vendo que a obra está crescendo, está vendo que você está sendo abençoado e se aproxima para te derrubar, para te destruir. Vigie na tua casa, vigie na igreja, vigie no seu trabalho, seja vigilante com aqueles que estão ao teu redor, porque muitos se aproximam, como fizeram os samaritanos, para nos destruir. Prosseguindo então, vamos falar rapidamente sobre essa tela, né, que nós deixamos aqui para você, sobre
Deus exige santidade do seu povo. Primeiro eu gostaria de fazer uma pequena colocação aqui. Quando falamos de santidade, estamos falando de um estado. Quando falamos de santificação, estamos falando de um processo. Preste bem atenção no que vou dizer agora. Somente Deus é pleno e perfeito em santidade. Só Deus é pleno e perfeito em santidade. Porque a palavra santidade respeita a um estado daquele que é santo. Ah, pastor Daniel, então nós não devemos buscar a santidade? Sim, a santidade é a nossa busca constante. Essa busca constante se chama santificação, que nós vamos cada dia nos santificando mais. A Bíblia diz que quem é santo, santifique-se ainda. Para que nós alcancemos futuramente, quando tivermos a redenção do nosso corpo, a plena santidade. E aí a Bíblia diz que assim como ele é, nós seremos semelhantes a ele. Mas enquanto aqui estivermos, irmãos, nenhum homem pode dizer que está num estado perfeito de santidade. Nós estamos livres do poder do pecado, mas não da presença do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós, mas nós estamos todo dia lutando contra o pecado. Tem até um louvor que fala sobre isso, né? Todo dia o pecado vem e nos chama, e nos quer tragar. Então nós vivemos no processo de santificação para alcançar a santidade plena, quando o Senhor Jesus nos arrebatar para a sua glória e houver então a redenção do corpo. Então, esse estado perfeito de santidade, somente Deus. Somente Deus. Santificação é, em primeiro lugar, uma ordem divina, irmãos. A Bíblia diz: sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, não é coisa de, não, ninguém é santo. Não é isso que a Bíblia diz, não. Todos nós devemos ser santos. Mas então o que é ser santo, pastor Daniel? Vou te explicar. Santo é ser separado. Está aí no número 2. Separação. Está escrito lá: vos separei. Santo é ser purificado, é ser lavado. Tito 3:5, que nós somos lavados pela lavagem da regeneração do Espírito Santo. Né? Então, e ali o 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, fala que purifiquemo-nos. Santificação é consagração. O que é isso? É tornar sagrado. Nós separamos, lavamos, purificamos para tornar sagrado ou consagrar e a partir daí dedicar a Deus. A santificação é dedicação. Número 5, o povo de Israel foi um povo chamado povo peculiar de Deus. Deus chamou para ser propriedade peculiar. Isso é o que? Dedicação. Meu querido irmão, você quer saber o que é santidade? É isso aí. É você se separar do pecado. É você se purificar do pecado. É você se consagrar para Deus. E é você se dedicar à obra de Deus. E acima de tudo, o último item, é você fazer a vontade de Deus. Santificação é a vontade direta e perfeita de Deus para nós. Isto é santificação. Prosseguindo então, Deus exige santidade do seu povo, ainda nesse tópico. Ao retornar do cativeiro, Judá separou-se do mal. Veja, irmãos, que exemplo interessante que a revista nos dá e a sequência histórica nos mostra essa advertência. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, a ordem foi: santificai-vos, que amanhã o Senhor falará maravilha no meio de vós. Perto de Jericó, o príncipe dos exércitos do Senhor, que nós entendemos ali que ser uma teofania, porque temos várias teofanias no Antigo Testamento, e agora ele diz que este que vem agora, como príncipe dos exércitos do Senhor, ele disse assim para Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Santo. Porém, ao lutar contra Ai, Israel foi derrotado. E veio novamente a advertência: santificai-vos, para que vocês possam ter a vitória, vocês precisam se santificar, porque você deve conhecer a história. Israel pecou no anátema, naquilo que não devia ser tocado. Por causa do pecado de Acã, o povo teve uma derrota vergonhosa, que não precisaria ter, mas o pecado entrou no meio do povo e lhe proporcionou uma derrota vergonhosa. Então Deus reúne o povo: olha,
vamos purificar, vamos santificar, vamos tirar o imundo do meio do puro, para que vocês possam ter vitória. Então nós temos esse grande exemplo, irmãos. A ordem é santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Prosseguindo aqui, devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Alguns exemplos de dúvida em relação à separação do mal. Nós podemos ler, né? Você pode ler depois em casa, na sua casa, sobre Asaf. Asaf, no Salmo 73, ele diz que ele quase se desviou, ele quase viu que a prosperidade do ímpio acabava fazendo com que ele duvidasse da purificação da sua alma. Ele pensou, eu vou ler para você, sabe, irmãos, eu gosto de ler a Bíblia, eu sei que talvez pode se tornar um pouco cansativo para quem está me ouvindo, mas eu valorizo muito o texto sagrado, e às vezes nós evitamos falar para não usar o tempo, mas é bom que você tenha isso bem explicado. No Salmo de 73, eu quero destacar para você apenas um versículo, onde o versículo 13 ele fala assim: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, ou seja, eu tenho me santificado em vão, eu tenho me purificado em vão, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Agora, quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. A partir daí, Asaf muda completamente a sua palavra, porque antes ele estava olhando como referência o ímpio. Nós não podemos olhar o ímpio como referência. Lá no versículo 1, ele fala, verdadeiramente bom Senhor. Aí depois no versículo 3 ele fala, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas quando ele entrou no santuário, e aí a importância de você estar no santuário, porque no santuário Deus te revela o certo e errado, a verdade e a mentira. É no santuário que Deus te revela e te mostra o caminho a seguir, né? No tempo de profeta Malaquias também, eles estavam, irmãos, dizendo assim entre eles, inútil é servir a Deus. De que me serve servir a Deus? Inútil é servir a Deus. Vamos ler novamente, mais um texto para nós lermos, Malaquias, no capítulo de número 3, no versículo de número 14. Eu quero ler para você esse texto precioso da palavra do Senhor. Malaquias 3,14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Olha que pensamento, irmãos. E andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes você, meu querido irmão que está me ouvindo, já pensou assim, meu Deus, será que vale a pena mesmo ser crente? Será que vale a pena mesmo ser fiel? Que nos aproveitou guardar os mandamentos do Senhor, tanta restrição, tanto cuidado com a minha vida. Diz o versículo 15, ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Muito bem, preste atenção no versículo seguinte. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor, sim. Vale a pena se humilhar, sim. Vale a pena renunciar, sim. Vale a pena ser santo, sim. Porque o Senhor está atento e há um memorial diante dele. Ele não se esquece de nenhum dos seus atos, meus queridos irmãos que estão me ouvindo neste momento. Jó capítulo 14, versículo 4, tem um versículo que serve para reflexão. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Eu deixei esse versículo para você refletir sobre isso, sobre o seguinte,
né? O imundo é imundo, o puro é puro, né? Então, quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Por isso nós devemos estar com a nossa vida purificada, santificada pelo nosso Deus. Devemos viver conforme a vontade de Deus. E aí, irmãos, eu elegi aqui, de acordo com a lição, nós elencamos aqui, na verdade, nós separamos diante do que estava escrito na lição, do exposto na lição, nós separamos em tópicos. Essa parte quase final, nós temos apenas mais uma tela. Diz assim: devemos viver conforme a vontade de Deus. Primeiro, abster-se de coisas que desagradam a Deus. Observe na tua vida, veja o que desagrada a Deus e deixa isso para lá. Esquece isso. Isso não vai te somar em nada, só vai te trazer prejuízos espirituais, que são muito piores do que materiais, né? Existem alguns prejuízos espirituais que são irreparáveis. Segundo, apartar-se de tudo que é imundo. Separe-se. Terceiro, aperfeiçoar a santificação. Devemos aperfeiçoar nossa santificação, santificarmos cada vez mais. Quarto, sempre desejar ser agradável a Deus, servi-lo, honrá-lo com a sua fazenda, pregar o seu evangelho, estar na casa do Senhor, assistindo aquele que for carente. Tudo isso faz com que Deus se agrada da misericórdia, do amor, da compaixão. Quinto, andar diligentemente ou cuidadosamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Na lição está Colossenses 1:11, mas você corrige aí, que é Colossenses 1:10. E, por último aqui, guardar os mandamentos do Senhor. Isso que devemos fazer para ficar em conformidade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? A nossa santificação. Indo para a nossa última tela, temos aqui bênçãos que acompanham os que vivem em conformidade com a vontade de Deus. Quais são as bênçãos? Podemos eleger aqui algumas, né? Está aí algumas. Creio que você, professor, pode até acrescentar além do que está aí, que foi extraído da lição. Primeiro, vitória contra os ataques dos inimigos. Se você anda segundo a vontade de Deus, se você teme a Deus, se você anda em santidade, meu irmão, Deus te dará vitória contra os inimigos. Crescimento espiritual. Precisamos crescer, e crescer na graça e no conhecimento. Quando fazemos a vontade de Deus e andamos em conformidade com a sua vontade, nós crescemos espiritualmente. Por isso que talvez muitos crentes não cresçam espiritualmente, porque não conseguem andar ou não se esforçam para andar em conformidade com a vontade de Deus. Plena liberdade da atuação do Espírito Santo. Ora, se o seu tempo está limpo, purificado, o Espírito Santo encontrará muito mais liberdade para atuar através da tua vida. Preparo para ser usado na obra de Deus. Ora, se você está em conformidade com a vontade de Deus, está vivendo em santificação, obviamente, a tua vida está sendo mais lapidada, preparada para você ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. E por último, as pessoas que estão em conformidade com a vontade de Deus estão preparados, ou estes estão preparados, as pessoas estão preparadas para o arrebatamento da igreja. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é esse permanecer para sempre? É ter uma certeza de uma vida eterna com Deus, porque Deus há de arrebatar. A igreja será arrebatada um dia. Quem será arrebatado? Nós podemos uma hora apresentar esse estudo para você aqui que nós temos. Quem serão arrebatados, afinal de contas? Serão arrebatados, vou dizer alguns, os preparados. Serão arrebatados os santos. Serão arrebatados os prudentes. Serão arrebatados os obedientes. Serão arrebatados aqueles que vigiam, aqueles que estão atentos às coisas reveladas por Deus na sua palavra. Então,
aquele que está em conformidade com a vontade de Deus, repito, estão preparados para o momento tão maravilhoso e esperado do arrebatamento da igreja. Chegamos, portanto, à nossa conclusão, e eu quero ler para você essa conclusão que escrevemos para complementar este ensinamento. A nossa revista ela não tem a conclusão, mas nós, baseado no conteúdo que falamos aqui, escrevemos esta conclusão e gostaria de ler para você. Judá foi protegida por Deus do terrível ataque dos assírios, cuja estratégia era miscigenar os adversários. Em Babilônia, grande parte dos exilados conservaram-se puros e alguns judeus exerceram influência tanto no Império Babilônico quanto no Império Medo-Persa. Prosseguindo, agora, ao retornarem do cativeiro, caberia a eles, aos próprios judeus, manterem-se puros, separados dos samaritanos e dos demais povos miscigenados. Sigamos este exemplo. Fomos salvos, mas temos a responsabilidade de nos mantermos irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Deus te abençoe, meu querido irmão, e eu quero dizer para você que na próxima semana estaremos estudando sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Concluo mais uma vez solicitando a você que se inscreva no nosso canal. Você que nos assistiu até agora, por favor, nos dê esse crédito, nos dê essa oportunidade de alcançar mais e mais pessoas, distribua entre seus irmãos da escola dominical, entre os professores, passem para os seus alunos essa lição, que aí no próximo domingo você terá uma classe bem mais informada e bem mais afinada com o conteúdo, né? Está sendo feito esse trabalho para que haja um aprimoramento. Eu quero pedir a você, continue orando por nós, para que possamos realmente aprimorar o nosso trabalho e fazer o melhor para o reino de Deus. Deus abençoe a tua vida. Vamos continuar clamando ao Senhor por esta nação. Eu quero me despedir dizendo para você que nós pertencemos à Assembleia de Deus do Clube Bandê, presidida pelo pastor Samuel da Silva. E temos o prazer de ali ser, na Igreja Matriz, o superintendente da escola dominical. Portanto, querendo nos visitar, receberemos você de braços abertos no domingo pela manhã na escola dominical ou nos nossos cultos de oração e doutrina nas terças-feiras. Quinta-feira é culto da vitória e no domingo temos o culto evangelístico a partir das 18 horas. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma ótima escola dominical. É o que eu desejo, seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra.